Olá, meus queridos irmãos e amigos, a paz do Senhor Jesus, muito bem-vindos ao nosso canal, o canal da Editora Betel, o canal que promove a Escola Bíblica Dominical. Eu sou o pastor Luiz Prates, estou de volta aqui com os meus amigos, os nossos professores mestres que estão aqui todas as semanas trabalhando conosco esta lição, esta revista e cada vez uma novidade. E eles já estão aqui comigo prontinhos para juntos nós estudarmos a lição de número 3 da nossa revista Betel Dominical dos Adultos do primeiro trimestre de 2021. Essa revista linda e maravilhosa que fala sobre Esther, ela é comentada pelo bispo Abner Ferreira, né? O presidente aqui da Catedral Histórica de Madureira e também o diretor-geral da nossa editora. Nosso presidente nos brindou aqui com essa revista maravilhosa que nesse trimestre está fazendo uma diferença muito grande nesses tempos tão difíceis que estamos vendo. Agradeço a você que se inscreveu no nosso canal. Se você gostar desse vídeo, eu peço a você humildemente que dê o seu joinha lá, curta, compartilhe, comente. É muito importante para a gente promover essa que é a maior e melhor escola do mundo, a Escola Dominical. Agradeço os que já se inscreveram. Se você não tem a revista, faça isso imediatamente. Vai aparecer aqui embaixo os caminhos para você adquirir. Hoje pela manhã eu estava comentando com a nossa equipe de marketing e eles me lembraram, Prates, lembre que é possível também adquirir através das plataformas digitais a revista de forma digital. Então, não consigo pegar, então você vai lá, baixa no nosso aplicativo Betel Editora, você vai ter essa revista, vai ter o livro de apoio e vai ter outros e outros produtos à sua disposição. Tudo isso para lhe ajudar a fazer a sua escola cada vez melhor. Imagino que você já tenha visto o nosso vídeo Foco na Lição, que foi ao ar segunda-feira. Imagino que você já tenha aí o plano de aula para anotar, porque já vai começar daqui a pouquinho o comentário da lição. Essa revista, essa lição, cujo título é Mardoqueu e sua integridade, está programada para o dia 17 de janeiro. E o bispo Abner deixou para a gente esses 3 objetivos. Primeiro, refletir sobre o valor da integridade. Segundo, apresentar a importância do discernimento. E terceiro, extrair lições de Mardoqueu para os dias atuais. O texto de referência que ele utilizou, livro de Esther, capítulo 2, versículos 21, 22, 23 e Esther, capítulo 6, versículo 1. O texto áureo dessa lição é: E todos os servos do rei que estavam à porta do rei se inclinavam e se prostravam perante Amã, porque assim tinha ordenado o rei acerca dele. Porém Mardoqueu não se inclinava nem se prostrava. Esther 3:2. A verdade aplicada é fundamental que o discípulo de Cristo possua uma vida íntegra. E assim, com essa introdução, eu já quero apresentar os nossos convidados. Pastor Marcos Santana está aqui à minha direita. Muito bem-vindo, meu amigo Pastor Marcos Santana, para mais uma aula, continuidade da lição de Esther, não é isso? Afirmativo. A paz do Senhor, Pastor Prates, Pastor William, todos os irmãos que estão conosco. Permita-me transmitir as minhas felicitações e agradecer a Deus pela vida da minha mãe, irmã Ivonesa, que agora, dia 17 de janeiro, completa mais um ano de vida. Deus continue abençoando. Muito bem. Parabéns à sua querida mamãe, pastor Marcos Santana. Uma honra, seja bem-vindo, viu? E aqui à minha esquerda, o pastor William Barros, nosso psicólogo para a terceira lição. Pastor William, seja bem-vinda, paz do Senhor Jesus. Muito obrigado, pastor Prates, pastor Marcos, a todos os irmãos que estão conosco e aproveitar também e reiterar nosso parabéns aí para a mamãe do pastor Marcos. É verdade. Então tá bom, então com essa introdução vamos então orar. Eu vou pedir ao pastor William, como sempre peço, fazer a oração inicial. Vamos já então orando e já aproveitar e apresentar a mamãe do pastor Marcos Santana, né? É verdade. Muito importante também. Olha, você ajuda a gente em oração, feche seus olhos se você puder agora. Vamos orar agradecendo o Senhor, pedindo para que a bênção do Senhor seja sobre esse momento e também abençoando todos os que estiverem ligados conosco e também a mamãe do pastor Marcos Santana. Oremos, pastor William. Querido Deus, te agradecemos nesta hora por mais uma aula, por mais uma matéria, por mais uma oportunidade de tocar corações com o ensino da tua santa palavra. Ó Deus, eu associo esse momento também à alegria do aniversário de mais uma primavera da mãe do teu filho, do pastor Marcos.
Ó Deus, as cães embranquecidas, a longevidade também na Bíblia é traduzido como honra. E ó Deus, que esse dia seja um dia de alegria, de celebração nessa família. Ó Deus, nós oramos por cada aluno, pedindo que tanto eles como os professores possam ser ricamente edificados e abençoados, porque certamente a tua palavra não volta vazia. Nós cremos nisso e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Na lição passada, a ênfase foi em Esther, na sua integridade. Não se corrompeu, fez a diferença, íntegra e temente a Deus. A lição de hoje enfatiza Mardoqueu e também a sua integridade. Tópico 1, integridade. O tópico 2, discernimento. E o tópico 3, 3 lições que podemos extrair para nós hoje. Não sermos paralisados pelo medo, a importância de sermos perseverantes e a importância de termos crenças e valores sólidos, bem definidos. Quero destacar o texto áureo, porque considero como um ótimo resumo do que nós vamos estudar na lição de hoje. Especialmente estas expressões. Eu sublinhei aqui na minha revista e o professor, caso deseje, pode sublinhar também e destacar na sua aula. E todos se inclinavam e se prostravam. E no final diz, porém Mardoqueu não se inclinava nem se prostrava. Eis aí mais um exemplo de contextualização sem contaminação. A lição de hoje é um verdadeiro chamado para sermos diferentes, a fim de fazermos a diferença. Afinal, somos discípulos de Cristo, somos povo de Deus, estamos no mundo, mas não somos do mundo. Vemos esse chamado a sermos diferentes por toda a Bíblia. Quero deixar aqui para os nossos irmãos estes textos bíblicos que os irmãos poderão estudar posteriormente. Levítico, capítulo 18, do versículo 1 ao versículo 5. Deuteronômio, capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 9. Nestes dois textos, Deus convoca o seu povo para ser diferente, porque isto faria com que o seu povo fizesse a diferença quando na terra prometida. E agora, palavras de Jesus Cristo. Mateus, capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 18. Sugiro fazer esse exercício que eu fiz também quando estava estudando. Versículo 2, Jesus disse assim, não faças como fazem. Versículo 5, Jesus disse, não sejas como os hipócritas. Versículo 7, não useis como os gentios. Versículo 8, não vos assemelheis, pois, a eles. Versículo 16, não vos mostrais como os hipócritas. Então notemos
que esse chamado a ser diferente também é para nós hoje. É um desafio, mas é possível. Assim como aconteceu no tempo de Mardoqueu, quando todos se inclinavam e se prostravam, Mardoqueu não. Sendo assim, vamos partir para o tópico 1, que nós vamos estudar, chama a nossa atenção para a integridade. E eu quero iniciar fazendo a leitura de um texto, que é o último parágrafo do tópico 1, que nos diz: a história de Mardoqueu é importante, pois nos inspira a perseverarmos em integridade, mesmo no meio de uma geração corrompida. Esse versículo que está citado aqui, Filipenses, capítulo 2, versículo 15, foi alvo da nossa atenção na lição passada. Então nós não vamos estar refletindo sobre esse versículo agora. Nós vamos usar depois um outro texto também de Filipenses. Então, o tópico 1, ele enfatiza a integridade de Mardoqueu, e eu acho isso muito interessante, porque ele enfatiza na esfera da sociedade, ele enfatiza na esfera da família e enfatiza na esfera do contexto político e profissional. Acredito que é muito pertinente nós procurarmos pontuar bem esse chamado. Um chamado a uma vida íntegra em todas as áreas da nossa vida, todas as esferas de ação do discípulo de Cristo. Também acho importante que o tópico 1.1 inicia falando da integridade, mesmo em terra estranha. Não deixem de ler, eu não vou ler por conta do tempo, mas não deixe de ler esse texto do tópico 1.1, porque traz um resumo muito importante para nós estudarmos a integridade de Mardoqueu dentro do contexto histórico no qual ele vivia, porque isso vai contribuir muito para nós aplicarmos a nossa vida hoje. Quando eu estava lendo esse texto, eu me lembrei de Jeremias, capítulo 29, do versículo 4 ao versículo 7. Nós encontramos nesse texto a carta que Jeremias enviou aos cativos, porque quando os cativos chegaram na Babilônia, muitas vozes se levantaram dizendo que eles logo retornariam para Jerusalém. Então Jeremias manda uma carta e diz assim: olha, não vai ser logo não, vocês vão ficar um tempo aí, porque faz parte da disciplina de Deus. Mas enquanto vocês estiverem aí, habitem em casas, casem-se, tenham filhos, trabalhem, procurem o bem da cidade. Então, nós podemos fazer uma conexão dessa carta de Jeremias com a vida dos judeus no tempo de Mardoqueu e Ester. Eles estavam vivendo o seu dia a dia, a sua rotina, na sociedade, na família, no contexto político, profissional. E quando nós estudamos também sobre a história desse período, nós vemos que o regime persa, ele era um regime que usava de tolerância com os povos subjugados. Então os judeus, eles aproveitaram bem essa oportunidade e eles utilizavam as suas habilidades na vida política, administrativa e comercial do império. Esse era o contexto no qual Mardoqueu vivia. A grande questão é que Mardoqueu aproveitava essa tolerância do Império Persa, mas atuava, era atuante, era participativo, sem se contaminar, sem abrir mão da integridade.
é importante procurarmos entender alguns sentidos da palavra integridade. Inteireza, sinceridade, completo, não é dividido nem fingido. E esse sentido também gostei muito. Uma vida harmoniosa, porque envolve coração, mente e vontade. Também acho interessante pontuar aqui o significado de sinceridade. Tem a ver com autenticidade. Tem a ver com não adulterado. Ou seja, integridade, pertencer inteiramente a Deus. Pastor Prates, Pastor William, não é possível amar a Deus e amar o mundo. Certamente. Não é possível servir bem a dois senhores. Marcos, capítulo 12, versículo 30. É um verdadeiro texto aonde Jesus fala sobre integridade. Amar a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Notem, 4 vezes a expressão inteiro, pleno, todo. Tiago, capítulo 1, versículo 8. É um excelente texto para refletirmos sobre a relevância de sermos íntegros. O homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Coração dobre tem a ver com alma dividida. Não deixem de ler depois Oséias capítulo 10, versículo 2, quando Deus está falando sobre Israel, o seu coração está dividido. Salmo de número 12, verso 2, fala de coração dobrado, coração dividido. Esta inconstância que nós vemos em Tiago 1,8 é a antítese da integridade que nós encontramos em Tiago 1,4. Tiago 1,4 diz assim: para que sejais perfeitos e completos. A Bíblia nos convoca a sermos íntegros. A Bíblia, na linguagem de hoje, diz assim sobre Tiago 1,8: não tem firmeza e nunca sabe o que deve fazer. Pastor Prates, se a gente for pegar esse versículo, a gente vê como a vida de Mardoqueu é o contrário desse versículo, porque ele demonstrou firmeza e prontidão para agir conforme ele cria. E é interessante porque ele demonstrou firmeza e prontidão quando estava educando Esther, e nós vimos na aula passada a importância dos aspectos presentes na educação judaica, e Mardoqueu estava bem firme na convicção de que deveria transmitir a Esther uma educação conforme a palavra de Deus. Vemos firmeza e prontidão de Mardoqueu vivendo também em sociedade. Ele não se omitiu, ele não se escondeu, ele não era passivo. E vemos a firmeza e prontidão de Mardoqueu quando estava lidando com a realeza, com o meio político, com o meio da sociedade, com o meio profissional. Ele demonstrou firmeza e estava bem pronto para agir conforme os valores da palavra de Deus. Que o Espírito Santo nos ajude para que sejamos também discípulos de Cristo, cuja marca seja a integridade, pertencer totalmente ao Senhor e viver uma vida harmoniosa. Vida harmoniosa é ter coração,
mente e emoção, todos completos, pela palavra de Deus e pela ação do Espírito Santo. Que Deus abençoe. Amém. Excelente comentário do pastor Marcos aqui na introdução e no ponto 1. Pastor Marcos, então a gente pode dizer, concluindo aqui esse tópico, que as pessoas íntegras, que foi o caso de Mardoqueu, né? Isso. E muito coerente com a fé dele, né? Não esconde seus sentimentos de ninguém. Suas vidas são transparentes. Afirmativo. É isso que o pastor Marcos ensinou no resumo do tópico 1 e é isso que nós aprendemos. E assim nós fechamos esse ponto. Vamos então direto ao ponto 2 com o pastor William Barros. Muito bem, queridos. Seguindo o nosso estudo, nós entramos no tópico 2. E enquanto que no tópico 1 nós vimos sobre a integridade de Mardoqueu, no nosso tópico 2 nós vamos ver sobre o discernimento. A pergunta é óbvia e necessária. O que é discernimento? Discernimento é a capacidade de compreender situações. Na Bíblia nós veremos que o discernimento é também a capacidade de saber separar entre o bem e o mal, o certo e o errado. Nós vamos ver alguns textos bíblicos que vão deixar isso muito claro para nós. Ezequiel capítulo 44 e verso 23 é o primeiro texto. E eu acredito que com esses textos que eu vou dar aos irmãos, vai ajudar também muitos professores que vão dar aula nesse domingo na lição da EBD. E a meu povo ensinarão a distinguir entre o santo e o profano, e o farão discernir entre o impuro e o puro. Hebreus capítulo 5, versículo de número 14. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Vejam aí, eu vou dar inclusive um outro texto, vocês anotem aí, nós não leremos. Eclesiastes capítulo 8, versículo 5 também vai mostrar isso. Então veja que o discernimento é algo muito importante na vida cristã. Nós vamos ver isso, inclusive, que um dos 9 dons do Espírito Santo é também o dom de discernir espíritos, que é o dom que capacita quem recebe a manifestação dele a conhecer a origem de determinada manifestação. Por exemplo, numa profecia, se é Deus que está falando, se aquilo é da carne ou de manifestação demoníaca. Eu me recordo, por exemplo, aqui de um culto na minha adolescência, na saudosa Senete Rosa, irmã da Antonieta Rosa, tinha um culto no Largo do Bicão aqui no Rio de Janeiro, na sexta pela manhã, e eu lembro de um culto desse, e tinha umas 20 pessoas orando e falando línguas estranhas. E o pastor estava no púlpito, e no meio daquele povo, de muitas pessoas falando línguas, recebendo oração, ele levantou e apontou para uma mulher. E quando ele apontou o dedo para ela, ele disse só isso: eu já te vi aí. E quando ele apontou o dedo para ela, ela caiu endemoniada. Quer dizer, discernimento é algo muito importante na vida cristã. Mardoqueu vai marcar a sua caminhada também com discernimento. Inclusive eu falei aqui sobre discernimento de espíritos. Para um estudo mais acurado em relação a isso, 1 Coríntios capítulo 12 vai estar falando lá sobre a questão dos dons espirituais. No nosso tópico 2.1 vai mostrar para nós vivendo em terra estranha. Irmãos, eu não vou entrar na parte histórica, o pastor Marcos já frisou sobre isso, mas irmãos, imagine os desafios dentro da vida de um judeu viver num país pagão, de costumes totalmente adversos à sua fé, às suas práticas do dia a dia. Os irmãos imaginem o desafio para um judeu naquele contexto. Os irmãos imaginem os perigos que rondavam a vida deles no dia a dia e, ao mesmo tempo, continuar acreditando que as promessas de Deus se cumpririam. A perseguição, os ataques, sabe, as dificuldades de lidar no dia a dia com quem é contrário à nossa fé sempre existiram. São um ponto comum na vida de todos aqueles que servem a Deus. Nós vamos ver isso, por exemplo, na história do cristianismo. A igreja em todo o seu tempo foi perseguida. A igreja começa a sofrer perseguição no caráter religioso, depois político, e com essas duas características sofreu e sofre todo esse tempo de sua existência. Por exemplo, em Apocalipse, capítulo 2, versículo 10, Jesus vai deixar muito claro isso na história da igreja, na profecia, na mensagem, a carta à igreja de Esmirna. Ele vai trazer uma revelação forte sobre essa questão de perseguição. Nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão,
para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Veja que a igreja, ainda em sua fase incipiente, ainda em seu início, já era advertida com relação às perseguições. Essa profecia, tereis uma tribulação de 10 dias, por exemplo, ela tem duas possíveis interpretações. A primeira seriam os 10 últimos anos de perseguição antes que Roma assumisse o cristianismo como religião oficial do Império. Isso entre 295 e 305, mais ou menos, depois de Cristo. E a segunda possibilidade, e eu confesso que me inclino mais a esta, seriam 10 ondas sucessivas de perseguição que a igreja sofreu, desde Nero, em 64, quando incendiou Roma, até Diocleciano, o último imperador, antes de Constantino, em cerca de 305. Esse período todo a igreja sofreu muitas perseguições. Os relatos que nós temos desse período todo, do início da história do cristianismo, irmãos, são relatos emocionantes. São relatos de pessoas que morreram como postes humanos, com betume pelo corpo queimadas, pessoas que foram lançadas aos animais, aos leões, pessoas que tiveram as suas cabeças arrancadas pela espada, mulheres que viram seus filhos sendo comidos por animais. Então, irmãos, são as coisas mais atrozes e inimagináveis do ponto de vista irracional aonde um ser humano pode chegar e no ódio ao cristianismo fazer com outro ser humano. Tudo isso a igreja experimentou. As perseguições sempre aconteceram. E aqui é interessante que quando tudo isso acontece, qual é a resposta da igreja? A igreja não cria um grupo político. A igreja não cria um grupo militante de forma ideológica. A igreja não prepara um exército para poder enfrentar os ataques. Já perceberam isso? Olha que coisa interessante. A igreja não cria um grupo ideológico, a igreja não cria um grupo militante, a igreja não cria um exército. Vamos armar um exército para a gente se preparar quando vier o ataque do exército romano e te enfrentar. Não. A igreja vai viver exatamente o que acontece em Atos dos Apóstolos como constante plano de ação ao longo da história toda. Que é o quê? É perseguido? Vamos nos encher do Espírito Santo. Estamos sendo perseguidos? Vamos orar, vamos jejuar, vamos buscar a Deus. Ou seja, a igreja aprendeu a discernir como agir dentro daquelas questões todas de, pensa bem, são injustiças atrozes, irmãos. O que você faria se visse seu filho sendo assassinado na sua frente? O que você faria se visse seu pai sendo morto cruelmente na sua frente? E o relato do cristianismo vai mostrar, em muitos momentos, soldados romanos algozes depois se convertendo. E aí, como é que fica você conviver com alguém que matou sua mãe? E agora ele é irmão em Cristo. Então, nós precisamos hoje viver a mesma receita do que tem sido a história da igreja em todo o seu tempo de perseguição, em todos os momentos. A história de Mardoqueu, dentro desse contexto difícil, veja que ele tinha uma forca depois preparada para ele por Amã, mas a história de tudo isso vai nos mostrar que é a lição. Quem sabe agora mesmo, o diabo está fazendo tudo para ressuscitar o velho homem na vida de alguém que está assistindo essa aula, para você agir com vingança, para você agir pela carne, para você fazer uma loucura, para você, como diz lá fora, entre aspas, chutar o balde. Mas Deus, Ele está dizendo para você que as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para destruição de fortalezas. Você não pode descer ao nível de Satanás. Você não pode descer ao nível do inimigo. Você precisa continuar discernindo e aprendendo como lidar com essas situações. Nós vamos ver no nosso tópico 2.2, ele vai mostrar, e esse aqui é um ponto muito bonito. Inclusive, vou fazer questão de ler aqui, o nosso autor, o Bispo Abner, ele escreveu aqui algo muito bonito no nosso tópico 2, percebendo as oportunidades. Eu vou fazer questão de ler. Diz assim: a Bíblia registra dezenas de personagens que souberam aproveitar as oportunidades. Davi foi recompensado por sua coragem. Abraão foi recompensado por sua fé. Jó foi recompensado por sua paciência. Raabe foi recompensada pela sua escolha. E Ruth foi recompensada por sua decisão, entre outros. Ele vai dizer, Mardoqueu faz parte desta lista. Olha que coisa linda. Irmãos, uma oportunidade. O que a gente pode aprender aqui na nossa lição de hoje sobre oportunidades? Primeiro, cada oportunidade tem uma velocidade. Existem oportunidades que elas esperam você. Você tem tempo, você pode pensar, você pode avaliar.
Existem oportunidades que são rápidas. Você tem que decidir naquela hora. Já pensou se Mardoqueu parasse e falasse assim, calma aí, tem uma conspiração contra o rei, querem matar o rei. Vamos fazer o seguinte, isso não é problema meu, não sei, eu vou jejuar uma semana, eu vou esperar um mês, vou esperar um sinal do céu, se Deus falar comigo. Já pensou se ele esperasse isso? A oportunidade naquele momento não tinha como esperar. Ou ele agia ou não agia. Ou ele fechava os olhos para aquilo, não é da minha conta, eu não tenho nada a ver com isso. Tipo, eu não empurro ninguém para o abismo, mas também não tiro, cada um no seu quadrado. Ou ele agia conforme o princípio, os princípios e valores que ele cria. Porque uma coisa é dizer que se tem princípios, outra coisa é praticá-los. Há um abismo entre a teoria e a ação nesse quesito. Muitas pessoas falam de princípios tão nobres, tão valiosos, mas na prática esses princípios não são observados. Pessoas que falam em depender de Deus, pessoas que falam em comunhão, pessoas que falam em amar o próximo, pessoas que falam em perdão, mas quando chega a sua vez de exercer esses valores, você percebe que na prática são teorias, mas não são práticas da sua vida. Então, a Bíblia diz o que para nós? Que nós não devemos amar de palavras, nós não devemos amar de teoria. Quem me ama não é quem diz, é quem pratica, é quem faz. Então a prática precisa acompanhar o verbo, precisa acompanhar a teoria. Agora vejam, nós vamos aprender uma outra lição aqui. Toda oportunidade ela é uma chave para cumprimento de promessas. Quando Deus quer cumprir uma promessa na sua vida, Deus vai lhe dar uma oportunidade. Deus vai criar situações, Deus vai criar circunstâncias. Então, quem sabe agora mesmo você está diante de uma grande porta de oportunidade. E a dúvida é cruel, faço ou não faço, vou ou não vou. E a gente precisa entender uma outra coisa em cima disso, que é o quê? Deus não vai nos dar tudo, todas as informações. Deus não vai dizer tudo. Deus simplesmente, em algumas situações, Deus vai dizer, diga ao povo que marche. Não foi isso que Deus fez com Moisés? Não, diga ao povo que marche. Em algumas situações Deus vai dizer, Samuel, vai lá na casa de Jessé e tu vai ungir um dos filhos dele como rei. Mas Saul vai me matar. Prepara o sacrifício, leva. Se alguém perguntar, eu vim sacrificar. Como é que Deus só falou isso? Chega lá, quem é que eu vou ungir? Deus não revelou. Aí vem um, vem outro. Mas por que Deus não revela? Tem coisa... Irmão, Deus não vai revelar tudo. Deus não vai te dar todas as informações. Deus espera de você obediência e não desconfiança. Uma coisa é andar com Deus desconfiando. Já viu aquela pessoa que tá com alguém no carro e tá com medo de dormir? Tá cansado, mas tá com medo de dormir achando que o outro pode bater? Aí, em determinado ponto, se quiser eu dirijo, hein? Se quiser eu levo. Irmão, como é que você pode confiar em Deus e não consegue dormir? Não consegue descansar do lado dele? Então, nosso tópico 2.3 tem uma outra lição importante para nós em cima disso. Lidando com a exaltação. E aqui eu quero frisar uma coisa importante. Muitas pessoas fracassaram, não foi pela crise. A crise não os destruiu, foi o sucesso. Quando o diabo não puder lhe colocar como tapete do mundo, ele vai querer fazer você achar que você está no topo, que você é o cara, que você pode tudo, que sem você não acontece. Se você tiver, vai dar certo. Se você não tá, não é bom. E aí, nós vamos ver em 2 Crônicas 26:16, é um texto lindo. Mas, havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração, até se corromper, e transgrediu contra o Senhor seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Olha aí, um homem que teve tanto sucesso como o rei Uzias, vai se perder depois que teve sucesso. Tem pessoas que sabem a receita da crise. Não, vamos buscar, vamos orar, vamos para a igreja, vamos jejuar, vamos ficar firme. Começou a ter dinheiro, se perdeu. Começou a ter êxito, subiu na empresa, subiu no ministério, se perdeu. Spurgeon, ele dizia uma frase muito interessante. Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores, dizia uma frase muito interessante. Ele dizia que para muitas pessoas o sucesso se tornou uma rocha tarpeiana. Rocha tarpeiana era uma rocha que os romanos usavam bem alta, tipo a pedra da Gávea. Pegavam prisioneiros ou condenados, amarravam e lá de cima da pedra jogavam a pessoa. Quer dizer, para muitos, o sucesso se tornou uma rocha tarpeiana. Subiu, 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 para depois cair. Agora, no tópico 3 da nossa lição, lições atuais para nós com relação a Mardoqueu. Então, vamos ver uma coisa importante.
Mardoqueu não era pastor. Você não vai ver Mardoqueu profetizando. Você não vai ver assim, e veio a palavra do Senhor a Mardoqueu. Mardoqueu não aparece como profeta, pastor Prates, pastor Marcos. Ele não aparece como profeta, como pregador, ele não aparece. Mas mesmo assim, ele foi um homem de Deus. Quer dizer, às vezes alguém confunde homem de Deus com aparência, com terno e gravata, homem de Deus com microfone na mão, homem de Deus com status. E às vezes tudo que essa pessoa precisa é praticar aquilo que ela crê. Ela ser íntegra dentro da ética do princípio que ela professa. Veja que Mardoqueu, ele vai nos mostrar justamente isso. Quem é um homem de Deus agora, durante essa aula? É quem tem talento ou quem tem caráter? É quem tem dom ou quem tem fruto? Quem é um homem de Deus? Veja que essa expressão homem de Deus na Bíblia é tão séria que ela vai aparecer 16 vezes relacionada a alguém. 16 vezes alguém na Bíblia é chamado de homem de Deus. Ou seja, ser homem de Deus é uma coisa muito séria. E Mardoqueu vai nos mostrar que você que está vendo essa aula agora, o teu chamado é para ser uma mulher de Deus, um homem de Deus, um jovem de Deus. Você pode ser um homem de Deus naquela empresa, naquele negócio. Você pode ser um homem de Deus e nunca ter subido no púlpito para pregar. Você pode ser uma mulher de Deus e nunca ter gravado uma música, nunca compôs, nunca lançou um livro. E você pode ser uma mulher de Deus cheia do Espírito Santo, um homem de Deus. Não aceite nada menos do que isso. Eu fui chamado para ser homem e mulher de Deus. Então, no tópico 3.1, ele vai dizer uma coisa importante: não tenha medo de desafios. Nós vamos entender que os desafios são oportunidades para promoção. Davi matou Urso e Golias e nada aconteceu. Matou Golias e a vida dele mudou. Vai para o palácio, casa com a filha do rei, a história de Davi muda. Deus cria circunstâncias e desafios para poder promover você. Então você não pode ter medo de desafios. Eu acho que eu sou só mais um Silva, tudo que eu ponho a mão dá errado. Pessoas que estão vendo essa aula, que lá no fundo tem crenças limitantes dentro dela, achando que não tem condição. E Deus está dizendo para você, você pode todas as coisas naquele que te fortalece. A vida cristã, ela vai exigir de nós perseverança, ou seja, fazer a mesma coisa sempre. E no tópico 3.3, essa frase aqui, inclusive, ela me parece muito com o pastor Marcos, né? Vamos ver o que eu já digo. Crenças e valores sólidos bem definidos. É bem do pastor Marcos. Quando eu estava lendo, eu falei, rapaz, esse aqui é o pastor Marcos. Você copiou dele, hein? Não, tá na nossa lição, né? Eu falei, é o pastor Marcos. E eu termino dizendo uma coisa a vocês. Ameaças e perigos fazem parte da história do crente e é importantíssimo o papel do ensino e na pregação. Pessoas que aprenderam o certo, são instruídas e fundamentadas, vão superar mais facilmente as grandes demandas da vida. Deus abençoe. Amém, pastor William Barros. Muito bem, aí o comentário do ponto 2 e também entrando aí no ponto 3. Nós podemos dizer então que fechando o ponto 2, onde nós falamos sobre o discernimento, que o discernimento nos leva a agir em conformidade com a palavra de Deus. Foi o que Mardoqueu fez. Amém, verdade. E é o que nós temos que fazer, não é isso? Fica aí então o resumo do ponto 2. Então agora eu vou passar ao pastor Marcos Santana para trazer as suas análises também ainda sobre o ponto 3 e a consideração final, a conclusão. Para contribuir com o tópico 3, que foca a importância de nós extrairmos lições da vida de Mardoqueu para nós hoje. Eu agora quero voltar à Epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo 1, versículos 9 e 10. Eu vou pedir ao pastor Prates para fazer a leitura desses versículos, lembrando aos irmãos que esses versículos registram uma oração que Paulo estava fazendo em favor dos filipenses. Como se trata de uma oração nas Escrituras, quero convidá-los para passarmos a fazer dessa oração a nossa oração. Vejamos como é uma oração que tem tudo a ver com o que nós estamos estudando nesta lição. E peço isto, que a vossa caridade abunde mais e mais em ciência e em todo conhecimento,
para que aproveis as coisas excelentes, para que sejais sinceros e sem escândalo algum até o dia de Cristo. Notemos, irmãos, Paulo pede que os filipenses abundassem em amor, mas também em conhecimento e entendimento. Duas expressões muito interessantes. Poderia ser pleno conhecimento e percepção. Que Deus nos capacite com a bênção da percepção. E Paulo vai dizer por que está pedindo isso. Para que os filipenses pudessem discernir o que é melhor. Para que os filipenses pudessem fazer escolhas boas, de acordo com o que agrada a Deus. Mas notem, não é ficar só no conhecimento, na percepção, no discernimento. Para viver em sinceridade, pureza e serem irrepreensíveis até o dia de Cristo. Irmãos, trata-se de um processo. O pastor William, ele fez menção a Hebreus 5,14. Não deixem de ler depois 12, 13 e 14. Os primeiros destinatários da epístola aos Hebreus, infelizmente, eles foram negligentes neste processo. Processo de amadurecimento, processo de crescimento, processo para ter discernimento e percepção. O escritor aos Hebreus diz que eles foram tardios para ouvir. Pelo tempo de fé que eles já tinham, era para que eles estivessem mais adiantados. Se esperava deles que os seus sentidos já estivessem mais exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Que o Espírito Santo nos ajude para que não sejamos negligentes, que não sejamos tardios. Não tarde esse processo na sua vida. Procure logo entrar nesse processo, porque é um processo. Não é da noite para o dia que a pessoa, um discípulo de Cristo, ele se torna apto para discernir e perceber. E aí, com esse exercício dos sentidos para discernir, nesta lição, nós podemos extrair essas 3 verdades. Não sermos paralisados pelo medo. Que o medo não paralise as nossas atitudes. Que o medo não nos paralise, para que nós possamos, porque aproveitar as oportunidades requer prontidão, que nós estejamos ativos no que compete a nós, para estarmos prontos para aproveitarmos as oportunidades. Sejamos perseverantes. Uma certa vez eu disse aqui, o que é perseverante? É quando tudo dá errado, a gente continua seguindo a Cristo. E que possamos sempre, à luz da palavra e com a direção do Espírito, estarmos verificando como estão nossas crenças e nossos valores, porque é isso que vai fazer a diferença. Que o Espírito Santo nos conduza e nos ajude em Cristo Jesus. Amém. Muito obrigado, pastor Marcos Santana, pelo brilhante fechamento aí do ponto 3 e a conclusão, dizendo, pastor William e pastor Marcos, que eu aprendi, porque vocês ensinaram e é o que nós vamos extrair desse ponto. Quando possuímos valores bem definidos e sólidos, nada, mas nada mesmo vai nos afastar da pessoa de Jesus Cristo. É verdade. O segredo é estar bem definido os nossos valores. Que o Espírito Santo nos ajude e que esta lição e este aprendizado possa fazer com que a nossa caminhada seja uma caminhada sólida, uma caminhada de vitória dia após dia.
Assim, eu quero agradecer você ter ficado conosco até agora. Quero que você, mais uma vez, peço humildemente que você compartilhe isso, divulgue esse trabalho nosso e que esta aula realmente sirva muito para você, tanto como aluno e como professor. Querendo Deus, semana que vem, eu e os meus amigos, Pastor Marcos e Pastor William, estaremos de volta aqui nos estúdios da Editora Betel para juntos estudarmos a lição de número 4, a fidelidade do cristão ao Senhor. E assim, pastores, nós podemos concluir com uma oração. Antes, só perguntando se tem alguma agenda, que eu sempre pergunto para o senhor, principalmente, né? Sim, quero fazer um convite a todo mundo que está assistindo nossa aula. Dia 22 e 23 agora, semana que vem, nós estaremos na cidade de Conchal, no interior de São Paulo, ministrando na sede do nosso Ministério de Madureira, lá com o pastor que todo mundo conhece mais carinhosamente como o pastor Zezinho, lá na sede do nosso Ministério de Madureira, em Conchal. Fica ali perto de Limeira, São Paulo. Então, você está convidado, eu vou estar ministrando lá sobre vários assuntos, focado para a família, principalmente para jovens e adolescentes. Sexta-noite e sábado à noite. Muito bem. Pastor Marcos, com uma oração final. E se tiver algum aviso também, fica à vontade, pastor Sejam Marcos. bem-vindos na De Taquara. Epa! Oremos então, pastor Marcos Santana. Pai Celestial, em nome de Jesus Cristo, queremos pedir a bênção de sermos abundantes em amor. Em amor, mas também em conhecimento e entendimento. Pleno conhecimento e percepção, para que possamos fazer boas escolhas, para que possamos discernir o que é melhor como discípulos de Cristo, para vivermos de maneira pura, irrepreensível, em sinceridade, para que sejamos cheios de frutos da justiça, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Editora Betel, edificando a casa de Deus.